Então, sejam bem-vindos. O comando aqui é do nosso Mestre Jesus. E se as trevas nos cercam, é para que possamos exercer o nosso papel de iluminadores de consciência. Esta frase não é minha, é de um grande trabalhador espiritual desta casa, coordenador dos nossos trabalhos. Então, é com alegria que anunciamos hoje o retorno do passe individual oferecido pelo NEPOM após a doutrinária. Depois da pandemia, estamos voltando paulatinamente às nossas atividades, melhorando sempre que possível. E a nossa equipe de passe hoje está preparada para reiniciar o atendimento individual. Então, quem tiver o desejo do passe individual, sinaliza ali na recepção com a Nilda, vai receber a fichinha do passe e ao final da doutrinária permanece aqui no salão, que algum membro da equipe passista vai direcionar para a Câmara no momento certo. Ok? Então, nós estamos continuando o nosso setembro, é preciso saber viver, em homenagem ao Setembro Amarelo, a valorização da vida, de como é importante estarmos aqui, como é importante esse estágio terrestre na nossa vida de espíritos imortais. Hoje nós vamos abordar o tema do acolhimento aos enlutados por suicídio, com nossa querida irmã, Nádia Albergaria, que já está aqui ao meu lado. Seja muito bem-vinda, Nádia. É muito bom tê-la conosco, viu? Então, vamos agora à leitura do nosso Evangelho, continuando a harmonização desse nosso ambiente, acolhendo todos, né, encarnados e desencarnados. Eu vou ler o item 16 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Durante essas semanas nós vimos lendo esses temas intitulado O Suicídio e a Loucura. E no item 16, eles nos dizem: a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, com a palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm esperado depois da morte, não estão de fato levando a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhe resta senão se matarem? Que eles poderiam dizer para desviá-los dessas consequências? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam, e os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. Trago também as palavras desse grande benfeitor da humanidade, Bezerra de Menezes, fazendo dele as nossas palavras e dizendo: ajuda-nos, Senhor, a fazer jus à responsabilidade com que nos dignificas, a servir com acerto sob teu comando e a laborar com dedicação, seguindo-te em paz. Há diversões pelo caminho, veredas atraentes que são de alucinação e equívoco, na paisagem imensa que nos convida, fascinante, no entanto, rica de calhaus, de dardos pontiagudos e de abismos disfarçados. Faz-se necessária a tua orientação constante,
para que nos não detenhamos ou não venhamos a rumar pela trilha que nos levará ao derredor da alucinação, ao corredor da alucinação. Por isso, Senhor, nessa oportunidade, como antes, exaltamos-te a figura impoluta e dizemos-te que aqui estamos, aguardando a tua palavra de ordem, para implantar dentro de nós mesmos o primado do Espírito imortal e espalhar em derredor este reino de esperanças com que nos acenas. Faze que logremos o êxito na tentativa que se repete hoje sob as bênçãos luminescentes da doutrina espírita, o Consolador que nos mandaste, para alcançarmos o clímax da felicidade porque anelamos. E assim, em nome do nosso Mestre Jesus, em nome dos espíritos nobres trabalhadores desta casa e desta causa, que é muito maior que todos nós, damos continuidade às tarefas desta tarde luminosa, passando a palavra à nossa querida divulgadora da doutrina espírita, Nádia. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Encarnados e desencarnados, né? Não podemos esquecer disso. É com alegria imensa, né? Satisfação que eu estou aqui junto com a família Nepom, né? Através de, eu já vi que não é Cici, eu chamo Cici, mas não é Cici, é Cissa, né? Agradecer a Cissa por trazer esse assunto, é um assunto delicado, né? Doloroso, mas que é necessário, porque costumamos falar, né, aqui no Brasil, o mês inteiro sobre a prevenção do suicídio, e é ótimo, né, falar, é necessário, é importante, mas para quem fica, os enlutados por suicídio, então é difícil falar, a fala ainda é muito tímida, mas a gente precisa discutir, né, alguns pontos sobre isso. Pode passar, por favor? Então, eu trouxe para iniciar alguns conceitos e algumas reflexões também que eu julguei serem pertinentes para que a gente possa justamente acolher melhor os enlutados, né? Tanto, né, dentro de uma casa espírita ou até em algum momento, né, que possamos estar ao lado de alguém, né, que tenha perdido alguém, né, através de uma morte auto-infligida. Eu quero antes falar que eu vou me colocar aqui à disposição, né, para depois que a gente terminar, eu vou ficar aqui um pouquinho, se alguém quiser tirar mais alguma dúvida ou alguma escuta, né, porque o tema é meio, assim, sofrido às vezes para algum. Então, luto, né, como está ali, luto é um processo psíquico de elaboração de uma perda decorrente do rompimento de um vínculo significativo. Então, o luto, ele desorganiza, ele rompe, né, laços afetivos. Tem um pesquisador, um grande estudioso de luto, que ele diz assim, que o luto é o preço que nós pagamos pelo amor. E ele afirma que o luto é um processo extremamente doloroso e quanto mais houver amor, mais dor estará envolto. Então, viver esse processo de luto significa aceitar a realidade da perda, né? Tem que continuar, enfrentar as emoções do pesar, e no caso específico desse tipo de morte, o medo, né, a culpa, muitas vezes a raiva também, adaptar-se à vida sem a pessoa e reconstruir a identidade e o seu projeto existencial de vida. O luto, ele é influenciado por diversos fatores, então cada um tem seu jeitinho, né, de vivenciar esse processo. Né? Vários de nós aqui, com certeza, já passamos por algum tipo de experiência de luto. Agora, quando ele é decorrente, né, de um luto por uma morte antecipada, né, a volta antecipada ao mundo espiritual, ele tem especificidades diferentes. Ele é uma dor tão profunda que Snyder, no próximo slide, por favor, ele cunhou, né, o nome
para caracterizar todas as pessoas afetadas por um suicídio. E podem ser pais, irmãos, a família, colegas de escola, né, de trabalho, no ambiente, a sociedade. E a Organização Mundial de Saúde, no ano passado, são dados do ano passado, 2021, ela publicou que em torno de 700 mil pessoas morrem anualmente por suicídio. Um boletim epidemiológico do Ministério da Saúde daqui do Brasil, publicado no ano passado também, em setembro de 2021, eles, segundo os estudos e os registros, houve um aumento de 43% no número de suicídios no Brasil entre 2010 e 2019. Por que eu estou colocando esses dados? Porque para cada suicídio, cada morte, volta ao mundo antecipado, ao mundo espiritual, segundo a própria OMS, 6 a 10 pessoas são diretamente impactadas com esse tipo de morte, podendo, inclusive, chegar a muito mais, dependendo do papel que a pessoa tinha na sociedade. A gente está vendo agora a morte da rainha, o que ela mobilizou com o desencarne dela. Então, pessoas ficando 16 quilômetros para poder ver, se despedir do corpo físico dela que está ali. Então, é um impacto realmente, às vezes, muito grande para toda a sociedade. E quando a gente fala de acolhimento enlutado por suicídio, nós estamos falando da pós-venção, que também esse termo foi cunhado por esse psicólogo americano, Snyder. Então, pós-venção é qualquer ato apropriado de ajuda, então pode ser ações, podem ser atividades, podem ser intervenções, assistência, que aconteça após o suicídio, com o objetivo de auxiliar os sobreviventes a viver mais, com mais produtividade e menos estresse. Segundo ele, a pós-venção é uma prevenção para futuras gerações. Pode passar, por favor. E qual é o objetivo? O objetivo geral é minimizar o impacto causado por aquele ato. Prevenir o aparecimento de reações adversas, as complicações do luto, não se tornar um luto complicado. Minimizar o risco de comportamento suicida nos enlutados, porque segundo as pesquisas há um aumento, já foi comprovado que há um aumento, é um fator de risco a morte acontecer na família ou pessoas ligadas mais intimamente a nós. E também auxiliar a promover a ampliação da capacidade de enfrentamento. Essas ações que podemos fazer, elas devem ser adaptadas ao local onde vão ser efetuadas. Normalmente, as ações são para que o enlutado possa expressar os seus sentimentos, as suas necessidades, também explicar conhecimento e desmistificar a questão do comportamento suicida, que a gente sabe que existem vários tipos de mitos em relação a isso. Então, são estratégias que buscam para que o enlutado possa enfrentar melhor este momento e, de alguma forma, promover o equilíbrio, o reequilíbrio, tanto na família, como na escola, como dentro de uma instituição. Então, quem pode, normalmente faz essas ações? Profissionais de saúde, podem ser acessados e fazer algum tipo de ação. Nós não podemos esquecer, dentro da pós-venção e também da prevenção, sempre informar locais onde se pode buscar ajuda. Aí eu trouxe ali, tem o CVV, é um número que a gente não pode esquecer, nunca, 188, CVV é o Centro de Valorização da Vida, ele é reconhecido como órgão de utilidade pública federal, funciona 24 horas por dia, 7 horas por 7 dias na semana. Então, qualquer dificuldade, qualquer aflição, qualquer dor maior, qualquer pessoa pode pegar esse telefone, gratuitamente a ligação, anonimar, total sigilo e desabafar a qualquer hora, do momento que se necessitar. E dentro do site deles também tem várias informações. Então, são informações seguras a respeito da prevenção e pós-venção. Outro ponto, outra ação, são os grupos de apoio. Mundialmente, os grupos de apoio
é um tipo de ação que são melhores utilizadas e mais utilizadas pelos enlutados. O que acontece no grupo de apoio? Lá vão ter pessoas, né, que passaram pela mesma situação, então a pessoa se sente, né, pertencente àquele grupo, ela pode se colocar, ela pode falar daquela pessoa que desencarnou e todos vão compreender, ela vai se sentir acolhida e não julgada. Aí eu trouxe mais duas referências na mídia. Um é o Instagram, pós-venção do suicídio, lá tem a relação de alguns grupos, né, de apoio para enlutados por suicídio. Tem o site do Vitaleri também. Vitaleri é uma instituição reconhecida tanto no Brasil, uma referência mundial aqui no Brasil é o Estudo Vitaleri. Lá eles têm cartilhas, manuais, indicação de filmes, de livros. Eles também trabalham com grupos de apoio, né, online, gratuitamente. Então, se vocês me perguntarem, aqui na Bahia tem, eu já procurei e não achei. Né, já fiz alguma pesquisa, mas se bem que é pelo Google, pode ser que exista. Tem o CVV, que o CVV não é um grupo específico, eu já conversei com Josiane, né, que é daqui, responsável pelo grupo daqui pela Bahia. Eles não têm um grupo específico para enlutado por suicídio, é em geral, né, enlutado em geral, muitas vezes juntos também com pessoas com comportamento suicídio. Por favor, pode passar. Aí vocês podem me perguntar se o luto por suicídio é diferente, né, de outros tipos de luto. Sabemos que cada um vivencia essa dor de uma forma diferente. O que se tem percebido é que o enfrentamento é um pouquinho diferenciado, né, pelo contexto da situação onde ocorreu a morte, pela duração, que assim, quando ocorrem, né, outros tipos de morte, o tempo, né, da família, né, daquele grupo de amigos, normalmente é respeitado. Mas quando acontece, parece que a morte fica, né, escancarada, porque ela envolve questões práticas legais também. E tem questão de IML, né, às vezes depoimentos, né, na polícia. Então é uma morte invasiva. Ainda mais quando a mídia, né, muitas vezes, ela está ali expondo aquela situação. Há também, né, uma mudança na estrutura familiar, uma estrutura muitas vezes hierárquica, do papel que aquela pessoa podia representar. Às vezes é a ela própria que é a condução financeira, né, e administrativa da família, né, na mão dela. Fica aquela lacuna, né, naquele meio familiar. E é um impacto em várias dimensões na pessoa, na dimensão cognitiva, emocional, na cultural e também na espiritual. E talvez a maior dor seja assim de ter que continuar, de se questionar, se conseguirá, né, em algum dia superar aquela dor, aquele sentimento daquele momento. Por favor, pode passar. Então, o luto por suicídio, ele é envolto em estigmas, que é aquela assim, uma conotação negativa, né, depreciativa do fato. Preconceitos, emoções diferentes, sentimentos. Então, alguns sentimentos vão ser mais trabalhados, mais sentidos, outros menos. É uma confusão. Então, a primeira coisa é o impacto, claro, né? É o choque. É marcante aquilo ali. Mesmo que o indivíduo, que aquela pessoa já tenha apresentado em algum momento, né, pedido algum tipo de ideação, é inesperado. Ninguém espera que alguém perto de você, né, de alguma forma, vá tirar a vida. Então, os impactos sofridos vão depender da crença, né, que a pessoa tenha, da proximidade que ela tinha com aquele ser que desencarnou, do vínculo. Agora, a dor, né, para quem já passou, é realmente devastadora. Chega a ser assim física, né? O coração bate, falta de ar, o estômago dói, né? Às vezes a pessoa só consegue sentir e não descrever literalmente o que está se passando. E, além dessa dor, ela sofre as cobranças, né, da sociedade. Então, a sociedade também quer saber, se informar muitas vezes o motivo, o que levou aquilo ali. E às vezes falta de conhecimento, né, das pessoas, elas vão buscar saber o porquê, se a família não observou, e perguntar muitas vezes, né, você não reparou que a pessoa estava assim?
Por que você não ficou mais atento? Né? E isso é um julgamento. Então, muitas vezes a sociedade julga e sentencia tanto a morte em si, quem foi, quem morreu, como também aqueles que ficaram. Então, muitos dos enlutados são envolvidos também por uma vergonha, porque esse tipo de morte é uma forma socialmente não aceita. Então, muitas vezes se esconde, né? Esconde, pede às vezes ao médico que não notifique dessa forma. E isso, né, fica conhecido como luto não reconhecido, não autorizado. A sociedade, de alguma forma, desaprova esse tipo de morte. E com isso, provoca também o isolamento do enlutado. Então, também as pessoas próximas, né, não sabem como ajudar, não sabem o que dizer, ficam às vezes constrangida e evitam falar. Tem um depoimento, porque eu assisti até durante essa semana, eu fui buscar depoimentos de enlutados, justamente para estar com vocês, assim, porque a gente falar somente, né, na parte teórica, é importante que a gente ouça alguém, para a gente perceber como é que é vivenciado. E tinha um depoimento de um pai, que ele chegou numa loja, que ele era conhecido com a filha, e o rapaz perguntou: e aí, sua filha, como é que está? Está bem? Aí ele falou: não, ela morreu. Então ele perguntou: morreu de quê? Normalmente as pessoas perguntam. E ele falou: morreu por suicídio. Ele disse que na hora foi um silêncio tão grande, ficou uma coisa assim, né? Todo mundo se calou na loja. Então, justamente por isso, né? As pessoas ficam constrangidas, não sabem nem muitas vezes o que dizer. E o próprio mercado às vezes diz: vou falar para quem? Quando eu falo alguma coisa, ninguém me escuta. Diz que isso vai passar, mas não é assim. Então, o silêncio, né, o isolamento da pessoa potencializa muitas vezes, né, a dor dela, a solidão. Então, se com luto é importante para a gente, situações difíceis, estar com alguém, um enlutado por suicídio, para ele, você contar com as pessoas, faz toda a diferença nesse processo. E fora também, né, as perguntas, os porquês, né? E se eu tivesse feito? Então vão ser mais perguntas que respostas. Mesmo que o desencarnado pudesse falar alguma coisa, talvez ele não soubesse explicar o motivo, né? Por que isso aconteceu. Então essa pergunta é uma culminância de uma dor de uma pessoa, né? São um questionamento interminável. Então muitas vezes o enlutado sai investigando, né, o caminho, né, feito pelo desencarnado, justamente para dar chão, né, à própria dor. E questiona, às vezes, Deus, né? Deus existe, por que Deus permitiu, né? E se, né, eu tivesse feito isso? Pode passar, por favor. Então é importante compreendermos que o processo do suicídio é, né, multifatorial. Não existe uma causa. É uma atitude extrema onde a pessoa quer acabar com a sua dor. É um processo assim final de uma série de eventos. É tipo assim, um iceberg, a pontinha do iceberg. É uma imensa dor psíquica, né? A pessoa se sente sem saída. E dentro desses sentimentos, um dos sentimentos mais dolorosos é a culpa. Principalmente se tinha havido um conflito antes. Será que eu fui negligente? E vem também os deverias e o poderia, né? Eu poderia ter feito isso. Eu deveria ter prestado atenção quando fulano me disse isso. Mas é uma falsa ilusão. Primeiro que nem todos dão sinais que vai acontecer, que vão, né, de alguma forma atentar contra a vida. E mesmo que não, se derem, os comportamentos, as mudanças são graduais, que quem está junto acaba não percebendo. Só se vai se dar conta depois da morte, quem vai fazendo as ligações. Mas tem pessoas que não dão sinal. Pelo contrário, a vida continua ótima, maravilhosa e a pessoa pega de surpresa. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer, até quando a gente lidar com algum enlutado, é esclarecer que ele não é responsável pelo momento evolutivo do outro. Tá? Nós não temos o poder de controlar a vida de ninguém. Ninguém. Então, nós também temos as nossas limitações, nós temos as nossas possibilidades, né, de ajuda também de encarar essa situação.
Outras pessoas também vão sentir culpa pelo alívio que sentiu. Então a gente tem que lembrar que agimos, né, se aconteceu ou se aconteceu, de acordo com o que nós tínhamos naquele momento, que poderíamos oferecer, e também com o nosso momento evolutivo. Tenho medo da repetição do luto na família, então muitas pessoas passam a super proteger o outro membro, muitas vezes um outro filho, pensam que podem desenvolver algum tipo de transtorno depois, ou que aquele segundo filho, quando chegar na idade, poderá também, né, a questão atuar também daquela forma, mas não é assim, né? O suicídio não é hereditário. Então, o transtorno mental pode até ser, mas o suicídio não é. É uma constrição cognitiva e a pessoa não sabe, né, não vê outra saída para aquilo. E pode sentir desamparo, rejeição, raiva, né? Então, colocar-se, né, colocar assim, a pessoa pode se sentir revoltada, porque o outro colocou naquela situação, né, de dor e todas as consequências que poderão advir dali. E também vão sofrer, né, pela negação, pela não aceitação, diminuição, né, da produtividade, aumento do uso e abuso de substâncias, né, também desinvestimento da sua própria vida. Pode passar, por favor. Então, as formas de vivenciar o luto serão individuais. Cada um tem o seu jeitinho, né? Tem o seu processo. Cada família também tem uma maneira de ver e de agir. Então, de acordo, vai variar de acordo com o papel que a pessoa representava na vida de cada um. Então, dependerá da natureza da ligação, das características de personalidade, dos recursos próprios de enfrentamento, das crenças que tem a respeito de morte e de suicídio, da singularidade de cada um, do que cada um é, da sua história de vida paligenésica. Então, alguns vão precisar ficar calados, não querem saber, né, conversar, vão ficar envoltos em si mesmos. Outros vão precisar falar, chorar, rever fotos, né, vídeos, e nenhuma reação vai ser melhor. É a forma de cada um enfrentar, né, as situações da vida. De forma geral, né, para os pais questionam sua própria competência, os avós sofrem duplamente, porque veem seu filho sofrer e também o neto que se foi. Para os irmãos, né, podem gerar culpa, amigos e colegas também. As crianças, né, as crianças a gente tem que ter um cuidado, né, na hora de acolher, porque elas podem se sentir desamparadas, abandonadas, né, para elas é assustador. E se a gente não explica para a criança, né, a questão da morte, a criança tem essa questão de ela personifica a morte. Ela não simboliza muito, ela não compreende bem. Então, para ela, a morte pode ser algo que ela fez, ela pode se culpar ou achar que foi uma punição, né, dependendo da cultura, da crença, da família, se é Deus que puniu, alguma coisa parecida. Tá? Então, a criança pode se punir. Então, é interessante, né, que se esclareça a criança a morte, óbvio, e de acordo, né, com o nível, né, de conhecimento dela, de acordo com a idade, porque dizemos assim, fulano viajou, né, ele viajou ou foi dormir, então ela pode acreditar que viajar, por exemplo, e dormir são coisas ruins, são coisas negativas. Né? Então é bom esclarecer ainda mais nós, que temos a doutrina espírita, né, que esclarece que a morte não existe, então temos mais uma ferramenta que podemos utilizar. Os jovens também, né, eles diferem um pouquinho do adulto, eles são negligenciados e muitas vezes também eles se negligenciam, né, eles não dão importância, muitas vezes, né, adolescente, né, a autossuficiência já pode, né, nada atinge, então eles podem adotar até papéis parentais, que não é para a faixa etária deles, como também ficarem mais agressivos, mais raivosos. Eles têm que ter cuidado também, porque se for o desencarne de um amigo, o amigo representa um papel importante para o adolescente, né? O grupo de pertencimento, então muitas vezes é como se fosse alguém realmente da família. E os idosos, né? Um cuidado maior com os idosos, porque quando nós chegamos, né, vamos chegando numa idade mais avançada, nós sofremos todos os tipos de perdas, né? Perdas às vezes de locomoção, de espaço, de lugar, muitas vezes de querer ir para determinado lugar e não poder mais, né? As pessoas não permitirem, de fazer alguma coisa, então são várias perdas que o idoso vai sofrendo. E quando é do cônjuge, nessa situação, é realmente desestruturador.
porque é uma pessoa, né, que vinha acompanhando, né, acompanhando a vida inteira, muitas vezes, no café da manhã, uma rotina, e é como se quebrasse, né? Tudo que foi construído foi interrompido naquele momento. Por favor, vai passar. E eu trouxe também algumas condutas, né, não tão adequadas, justamente para a gente acolher melhor os enlutados por suicídio. Primeiro, é nós nos afastarmos por não saber o que fazer. A gente sabe que ouvir a dor do outro é desafiador. Porque normalmente nós queremos o quê? Quando escutamos alguma coisa, nós queremos tirar aquela dor, tirar aquele sofrimento daquela pessoa. Mas naquele momento, a pessoa só precisa muitas vezes de alguém que escute, que esteja ao seu lado, tá? Mesmo que você não saiba o que você vai dizer ou falar. A gente pode perguntar: como é que eu posso ajudar? Às vezes, poxa, quer que eu faça alguma compra, ajudar com as crianças, ou passear, sei lá, com o pet? Então, a gente dá ao enlutado a oportunidade, né? A gente questiona o que a gente pode ser útil para ele. Conselho simplista também, não adianta, né? Aquele tipo: anime-se, né? Tenha fé, não chore, não sofra. Ou então, poxa, é tão egoísta, deixou você nessa situação. Esses relatos que eu estava escutando essa semana, tem um depoimento, né, de um pai que foram conversar com ele e foram dizer que a filha dele, né, que ela tinha feito algo errado, que ela não tinha pensado nele, né, que ela foi egoísta. Então ele contando depois do pai, né, como aquilo ali foi arrasador escutar aquilo naquele momento de dor que ele estava sentindo. Então todo o cuidadinho que a gente possa ter, né, basta a nossa presença estar ali, tá? Escutando simplesmente, atentamente, não precisando muitas vezes dizer uma palavra. Outra coisa é definir, né? Não é adequado o tempo de luto do outro. Dizer tipo assim: poxa, você ainda está assim, já passaram tanto tempo, acho melhor você trocar um psicólogo, né? Então vamos desfazer aquele quarto que você arrumou para tal, falando de tal. A pessoa tem seu tempo, né? E a nossa insistência muitas vezes pode bloquear uma reação, né, normal do luto. Outra coisa é querer saber o motivo, né, e detalhes da morte. Acho que não precisa nem comentar, né, porque os que ficaram não têm resposta para isso. Uma outra coisa interessante que eu gosto de falar, que é a questão de publicar fotos e cartas de despedida. Isso é extremamente prejudicial para a prevenção, porque expõe a família, expõe a própria pessoa que desencarnou, a gente sabe que ele morreu, né? Foi só o corpo físico. Expõe os amigos também. Kardec já tinha essa preocupação, dessa exposição. Então, lá na Revista Espírita de 1868, tem um artigo chamado Estatística do Suicídio. Kardec já se preocupava com isso. É bem atual, para quem se interessar a ler, né? Combina assim, com a ciência hoje, tudo que ele coloca ali dentro. E ele fala que a exposição é desnecessária, que a exposição, de alguma forma, ela vai excitar, né, que aquele ou uma outra pessoa possa ter o mesmo comportamento. É como se fosse um exemplo a ser seguido. Então, quando a gente receber mensagens, né, que a gente possa pensar, repensar, se vamos repostar, até um grupo de WhatsApp, mesmo que esse grupo de WhatsApp seja de pares nossos, tipo um grupo da doutrina espírita, né, que todo mundo se conhece. Nós não sabemos, né, muitas vezes um grupo maior, se quem está lá, quem vai abrir aquela mensagem, se teve, né, dentro algum amigo, algum parente, algo que morreu, né, por morte auto-infligida, nós não sabemos. Nós não sabemos se ali dentro tem alguém também com ideação ou comportamento suicida. Ser espírita, ser simpatizante não significa que nós não possamos ter ideação. Pode acontecer sim. A doutrina espírita é um fator de proteção, mas isso não é uma barreira, não é um isolamento. Então que a gente tenha cuidado na próxima vez que formos repostar, porque a gente não sabe a vulnerabilidade da outra pessoa que possa, né, abrir a mensagem. Porque o melhor cuidado é sempre o acolhimento e não a exposição. Pode passar, por favor. Então, o enfrentamento, né, e a ressignificação dos enlutados por suicídio
serão permeados por desafios, sim, por aprendizados, né, por oscilação entre a dor, né, da perda, a restauração. E as estratégias mais usadas são o apoio da família, de vizinhos, né, de amigos, profissionais de saúde, se necessário, grupos terapêuticos do luto, porque tem grupos terapêuticos do luto em geral, com todos os tipos de luto, e tem os grupos de apoio também específicos somente para enlutados por suicídio. E nós não podemos esquecer, já que aqui estamos, da casa espírita, né, da espiritualidade e da religiosidade, né, independente, óbvio, da religião. Estou falando que nós estamos na casa espírita. Então, vai trazer o que a espiritualidade? A religiosidade. Vai trazer um alento, vai mostrar caminhos, vai mostrar aqui na doutrina, né, na onde a gente vivencia, a existência de seu ente querido, de seu amor, continua, né? Que teve uma razão para aquilo ali que um dia, de alguma forma, nós vamos compreender. Por favor, pode passar. Então, quando formos acolher os tentantes orientados, precisamos voltar primeiro o olhar para nós, para a gente perceber, se questionar e refletir. Como você se sente diante da morte? Também, como é para você saber que a morte foi por suicídio? O que você pensa e sente em relação àquele que antecipou a sua volta ao mundo espiritual? Quais são as suas crenças e seus maiores receios ao lidar com o tema? Então, como está a minha disponibilidade interna para que eu possa debruçar, né, no sofrimento do outro, daquela pessoa, daquela família, daquele grupo? Porque a maneira como nós encaramos, né, a morte, o que nós pensamos a respeito daquele que antecipa a volta ao mundo espiritual, afeta como nós vamos acolher. Porque a qualquer momento, qualquer um de nós, dentro da casa espírita ou até, né, na rua ou no momento familiar, nós podemos nos deparar com alguém com comportamento suicida ou com a família inundada. E a pior hora para descobrir que nós não conseguimos lidar com aquela situação é na hora do acolhimento. Então, precisamos voltar a olhar para nós, perceber os nossos limites, também as nossas possibilidades. Então, em qualquer situação de acolhimento, precisamos primeiro cuidar de nós, isso das minhas necessidades, e saber o quanto eu consigo adentrar na dor alheia. Então, desenvolver para isso em nós a conscientização, ver de uma forma diferente, né? Nós nos sensibilizarmos e sentirmos mobilizados pela pessoa, né? Pelo assunto e pelas pessoas. Nós temos na doutrina espírita uma literatura riquíssima. Então, vemos aquele, né, que anteciparam a volta ao mundo espiritual, de que dizer, né? E sabemos que as consequências vão variar. Sabemos que há atenuantes, há os agravantes, livro dos espíritos, né, lá na quarta parte. Doutor Bezerra de Menezes, se você estava falando, né, falou um textinho dele, em Drama e Obsessão, foi psicografado por Ivone Amaral. Então ele vai, com todo cuidado, ao tratar da temática, lembrar, né, que há um descontrole mental daquele indivíduo. Ele fala da obsessão também, da interferência. Ele diz que muitas vezes, né, aquele que se foi, ele está ali lutando contra aquela ideia, mas muitas vezes a sua vontade, né, não foi suficiente para sobrepor a vontade daquele outro que estava ali atuando com você também. Então, lembrar também os enlutados que a misericórdia divina não nos abandona nunca. Nós temos nossos anjos da guarda, né, mentores, amigos espirituais, que estão sempre ali nos auxiliando, nos intuindo, nos inspirando, mas no final, a decisão é sempre nossa. E uma coisa, assim, pouco assim adianta dizer para a pessoa, nem fundir o medo, né? Falar do umbral, Vale dos Suicidas, isso para a prevenção é desnecessário. Não é o momento, né, de teorizar, é o momento de a gente acolher uma dor. Então, quando
alguém chega dentro, é como se fosse um pronto-socorro espiritual. Quando nós vamos, né, para uma emergência, o médico faz o quê? Ele vai ver o que foi, vai medicar. Pode até explicar depois, mas primeiro é a medicação. E é isso que nós devemos fazer. É acolher essa dor, medicar sem, né, tem muitas explicações, tem muita teoria, que a pessoa precisa disso, não tá. E o consciência, para usar as informações que nós temos dentro da doutrina espírita de maneira correta, para fim de melhor acolher, consolar, esclarecer e orientar. Por favor, pode passar. Então, na casa espírita, nós podemos oferecer a educação do espírito, né, esclarecendo que as leis de Deus, as leis divinas, elas agem sempre a favor do espírito imortal. Não há aflição eterna. Podemos falar da reencarnação, das múltiplas vidas, que todos nós aqui temos a oportunidade de recomeçar. Nós aqui de reescrever nossa história a partir de hoje, independente da idade que tenha, nessa reencarnação aqui. Tá? E que o ente querido também terá uma oportunidade de recomeço. Então vamos acolher essa dor e falar do Evangelho de Jesus. Cissa leu para a gente aqui, né, um trechinho do capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. É uma pérola, né, um acolhimento para a gente. Porque ele vai falar da justiça das aflições, por que uns sofrem, né, mais que o outro, das causas atuais também das aflições, dos motivos, né, para termos de resignação, da certeza do futuro. Fala também das perdas, né, das pessoas amadas. E vai falar ali também que o maior antídoto para o comportamento suicida é a calma e a resignação. Então, é a maneira como nós encaramos, né, a vida, é o que fazemos daquilo que a vida nos traz, né, com fé, confiantes e com Deus. No capítulo 6, o Cristo Consolador, então, nos conclama ali a atender a máxima: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. No capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos. Então, discorre sobre o perdão, o não julgamento, a indulgência, né, que são coisas, né, a serem trabalhadas também em nós. Por favor, pode passar. E um ponto vital do acolhimento é acolher para a pessoa se sentir amparada. E a escuta empática. Empatia é sentir dentro, né? Simpatia é sentir com. Então, precisamos sentir dentro. Então, é um estado de identificação profunda com o outro. Então, é ser capaz de mergulhar no mundo dos sentimentos do outro para sentir qual é a necessidade dele e falar a palavra certa, né, permeada com um amor que possa transcender aquele momento de encontro entre duas pessoas. Uma vez eu escutei uma coisa que eu nunca mais esqueci. Fala melhor quem melhor faz o silêncio e sabe escutar. Então, que possamos, né, sempre fazer um silêncio para escutar o outro empaticamente. E esse escutar, né, empático é sem relógio, né, sem tempo, realmente estando ali presente para ouvir em silêncio, porque falar é libertador, ali, né, liberta a dor, porque pode não resolver o problema da pessoa que está ali na sua frente, mas com certeza, como ela, né, desabafa, ela colocou aquilo, você foi capaz de ouvi-la sem julgar. Então ela passa, né, a criar um vínculo e confiar em você. E também devemos confiar na espiritualidade, né, num atendimento, no acolhimento, numa conversa que possamos ter, porque eles vão estar ali com a gente, tanto nos inspirando, como inspirando o assistido. Da mesma forma, trabalhando energeticamente, o ambiente, a própria pessoa e, quiçá, o desencarnado também. Então, precisamos acolher conflitos, né, compartilhar esperança
ter esse olhar ampliado daquele ser que está em nossa frente, né, biopsico, sócio-espiritual, aquele ser divino que tem sua história de vida, tem sua bagagem espiritual e muitas vezes pode não ter um conhecimento que eu penso, né, que eu tenho. Então precisamos, como disse André Luiz, oferecer o amor que socorre por dentro. Por favor, pode passar. E podemos oferecer, sabemos, tratamento espiritual, fluidoterapia, né, implantar o culto do Evangelho no lar, irradiação e oração. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo também, né, o capítulo 27 e 28, nós vamos ter lá falando sobre a ação da prece, da corrente fluídica que se estabelece, que vamos atrair bons espíritos, né, para nos auxiliar, para nos intuir. Então, é interessante para o assistido também saber disso. No livro Memórias de um Suicida, né, Camilo Castelo Branco vai relatar, quando ele estava no hospital, Maria de Nazaré, a importância da oração. Então, ele lá descreve que em todos os dormitórios tinha uma tela. E nessa tela, o que acontecia? Toda vez que alguém na terra orava por eles, aparecia a imagem da pessoa e o som da voz também. O que ele dizia também? Que era realmente somente aquelas preces sinceras. E que muitas vezes quem estava ali orando eram pessoas que não tinham muita intimidade com o desencarnado, ou então até que nem conhecia o desencarnado. Então ele fala da importância dessa nossa oração, independente até de orar. Tem um outro livrinho, que eu não estou lembrando do nomezinho, é Perispírito, e me esqueci agora, é sobre o Perispírito. Ele relata também que num hospital espiritual, que num quarto, que uma casa espírita orava 2 vezes por semana, antes da reunião doutrinária, fazia 1 minuto. Eles oravam, era o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, não me faltará e tal. Então, durante 1 minuto, eles oravam pelos desencarnados por suicídio. E aquele hospital, eles recebiam aquela oração e eram como refrigério para a alma. Eles se sentiam reconfortados, eles esperavam aquele momento, aqueles que estavam ali acamados, né, em virtude do desencarne por suicídio. Então, da importância que nós, quando, né, recebemos alguma coisinha, né, fazendo a referência e tal, que nós imediatamente, né, oremos. E, né, deixa eu vender meu peixe, eu tenho uma cadernetinha com o nome. Então, quando vocês lembrarem assim, ó, de alguém, vou orar também, coloque nossas orações, a cadernetinha daquela moça, né, que foi lá, que falou aquele dia sobre os resultados, não precisa que a espiritualidade conecta aquilo ali. Então, André Luiz também vai falar que não há prece sem resposta, e no livro Os Mensageiros, ele vai dizer: a oração, filha do amor, não é apenas uma súplica, comunhão entre o Criador e a criatura. É o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Ainda que nos demoremos nas lágrimas e nas aflições, jamais permanecemos ao desamparo. Então é importante que nós lembremos que jamais estamos em desamparo, em nenhum momento das nossas vidas, né? Vamos lembrar, né, de Leon Denis, que ele fala que a oração é uma expansão íntima da alma, é uma efusão, e que nós podemos orar em qualquer momento das nossas vidas. E eu aqui lembrei, não é só oração. Tem uma passagem de Chico, onde uma mãe do Ceará, o filho dela tinha morrido, né, há 2 anos, por suicídio, 21 anos, filho único. E ela começou a se interessar pela doutrina, começou a ler, né, começou a se questionar, querendo ir em Chico, receber mensagem, mas, poxa, ele não vai aparecer, não vai ser possível, né, por causa da condição e tal. Mas ela resolveu, né, ir para Uberaba depois de 2 anos. Ela chegou cedinho, de ônibus, conseguiu uma das primeiras fichas. Lá pelo meio da manhã, chegou uma senhora, né, num carro de luxo, e a senhora começou, né, a chorar, desesperada, que ela tinha perdido 2 filhos em um acidente de carro, e que ela tinha chegado ali para receber a mensagem e não tinha mais ficha. Ela estava num desespero. Aí essa mãe, né, do Ceará,
ficou pensando, meu Deus, ela perdeu 2 filhos, o meu só foi um. Os filhos dela foram por acidente de carro. O meu, de alguma forma, ele desencarnou por suicídio. Eu vou dar essa ficha para essa mãe. Então ela foi, entregou essa senhora, disse, olha minha senhora, tome a ficha, a senhora vai ser uma das primeiras, seria atendida, e voltou para o hotel. 2 horas da manhã, bate na porta dela, o recepcionista, aí disse, olha, Chico está chamando a senhora. Me chamando? Mas como? Eu não tenho, eu entreguei minha ficha para outra senhora. Ele, não, a senhora não é fulana de tal, assim, assim. Ele deu seu nome completo, disse que a senhora estava aqui. É para a senhora ir. Quando ela chega, no salão, Chico começa a ler a carta dela. E o filho começa a falar, minha mãe, quando a senhora, com seu desprendimento e amor, entregou aquela ficha àquela outra senhora, Emmanuel foi me buscar onde eu estava. E eu percebi naquele momento que eu poderia sair daquela dor que eu estava. Ele disse, venha comigo e venha falar para sua mãe que a vida continua. Então ele foi, ela relatou, tinha realmente referências que fazia crer realmente que era o filho dela, os dados daí, tá? E ela saiu, extremamente feliz. Então, não só a oração, mas também o amor, é o nosso ser, é o nosso comportamento, que pode também auxiliar, na misericórdia divina, atuar para o outro em função de um amor imenso que pode ser nosso. Por favor. Eu trago sempre aí onde procurar ajuda, que é importante a gente saber, em caso de emergência, a polícia, 190, SAMU, bombeiros, o CVV é fácil de gravar, 188, nós temos também o Plantão da Paz, pronto-socorro e hospitais em caso de urgência, os CAPs, são Centro de Atenção Psicossocial, tem o Instituto Vitaleri, que eu já falei, e tem o mapa da saúde mental, que é do Vitaleri, que eles trazem também todo o roteirozinho, todos os locais, onde a gente pode achar ajuda, inclusive terapêutica, psicológica. Eu quero que vocês olhem essa imagem aí agora, tá? Tem umas folhinhas caindo, não é isso? Então, se a gente observar, a gente não vai saber nunca qual é a folhinha, que vai cair primeiro, ou qual será a trajetória dela. Da mesma forma, serão as pessoas. Então, a gente sabe, um pouquinho das folhas em geral, a gente sabe um pouquinho das pessoas em geral, mas a gente não sabe de cada folhinha, como ela é formada, do jeitinho que ela é, como também que a gente não sabe das pessoas. Por mais que a gente estude, por mais que a gente saiba mais detalhes sobre ela, nós nunca saberemos, no dia seguinte, os ventos que ali estão, para que lado eles vão, que eles vão soprar. Então, eu adoraria ter receitas prontas, para dar para vocês, certezas, mas elas não existem. O que eu sei, é que nós não estamos sós e que o trabalho realizado nesse tipo de acolhimento é interessencial. Então, cada um, de nós, no seu próprio tempo, e possibilidade, encontra recursos, maneiras, de conviver com a dor de uma perda, aprender a aceitar, inclusive a falta de respostas. Então, cada um vai, em algum determinado momento, construir um espaçozinho, um cantinho aqui, que é só seu, com lembranças, com memórias, que possam ser acessadas de outra maneira e sair do sofrimento para a saudade. Então, saindo para a saudade, a forma como a pessoa viveu passa a ser mais importante de como ela desencarnou. Então, aquele irmão de jornada é uma parcela de nós mesmos e Deus também está ali, embora muitas vezes não consigamos detectar. Então, acolher companheiros de jornada em crise existencial, que
que adentram ao centro espírita é permitir que eles encontrem com o próprio Cristo, de braços abertos, a dizer: vinde, pois, a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e os consolarei. Então, portanto, se cada um de nós aqui alinharmos, né, o nosso coração, a nossa cabeça, nossas mãos, né, e seus hábitos, com a forma de trabalho exercida por Jesus, poderá transformar o núcleo espírita da Polícia Militar, né, no local em que as almas poderão encontrá-lo através dos seus trabalhadores. Então, eu agradeço imensamente, né, a escuta de vocês e me coloco, né, agora à disposição, inclusive depois, para algum questionamento ou alguma escuta. Obrigada. Nós agradecemos a Nádia por nos conduzir tão amorosamente neste tema tão importante. E vamos agora receber o fluxo do alto. Pode falar. Eu sei que o tempo é curto, só para, dentro do tema que é tão importante, fazer uma colocação para palestrante. Coronel Josué, as corporações hoje, o índice de suicídio, por exemplo, na Polícia de São Paulo, é o maior do Brasil, também está no maior contingente. E a Polícia da Bahia hoje também está nesse contexto. Um efetivo de quase 33 mil homens, mas nós temos quase que semestralmente suicídio do nosso policial. E um detalhe, são policiais novos, com 30 e poucos anos, porque eles encontram geralmente a coisa mais fácil, que é a arma que sempre está ao seu poder. Então muitas vezes acontece dentro de um alojamento, acontece dentro de uma viatura, em casa, e já houve casos nossos dele não só destruir a esposa, uma filha, e eles depois. O que é que acontece com isso? Esse luto, ele sai não só da família, mas para a organização. E as pessoas se chocam. Por que eu não fiz isso? Ele andava tanto comigo. O que aconteceu? Esse trabalho hoje está sendo desenvolvido através do Centro Nosso de Psicólogos. Mas é quase que um depois. Nós precisamos desse tratamento preventivo, que muitos não têm. Então esse índice ele está aumentando. E cada dificuldade do dia a dia hoje, da dificuldade da vida, e nós somos surpresos nesse desencarne tão muitas vezes precoce. E é um trabalho que a corporação se preocupa. Apesar de eu estar na reserva, mas tenho conversado com um dos coronéis que trabalha na área social, e a pergunta é: o que nós devemos fazer? Então, fica aqui o meu depoimento. Dentro da corporação está existindo isso. É um trabalho de prevenção, não é isso? Então, é conscientizar as pessoas da importância de se falar, né? De possibilitar até desmistificar a questão do mito que o suicida, da palavra suicídio, né? Que não se pode conversar nem falar, é preciso falar, é preciso abrir, inclusive, espaço, né? Para cuidar do transtorno que a pessoa pode estar passando, né? De um tipo de acompanhamento, para conhecer melhor, né? Aquela questão e a pessoa poder se colocar. Ainda mais para o homem, é mais difícil, né? Para um homem, né? Se reconhecer com algum tipo de transtorno. Mulher é mais fácil de procurar ajuda, de buscar. Mas assim, está atento, palestras, né? Com objetivo assim, não de detalhes do suicídio, mas na questão de incentivo, de sentido da vida, né? De buscar sentido para a vida, de esclarecimento e abrir espaço para acompanhamento realmente do policial. São várias, eu acredito que tenha, eu conheço o Gessé, que é um psicólogo da polícia. Tem Honorado também, faz um trabalho. Ele trabalha ali, né? A gente vai ter um trabalho que ele faz também. Tem uma psicóloga que é conhecida também na fisiologia aqui, que é Soraya Carvalho. Sim.
Ela trabalha também, se eu não me engano, com o pessoal da polícia, né? Eu acho que é acessar, É um trabalho que nós estamos tendo que fazer, sério. Isso. Uhum. Estou satisfeito. E acessar, né? Inclusive que eles possam acessar a questão também de todas as dimensões, né? É cuidar do físico, né? Das relações, do emocional e do espiritual também. Ver que outros recursos, né? Que eles podem utilizar dentro da religiosidade deles para dar força também para prosseguir. Isso também é importante. É atuar em todas as dimensões, não só, né, na questão emocional. Tá bom. No cuidado como um todo. Guilherme Freire, sou terapeuta e fisiologista. Na questão da prevenção, já aconteceu comigo. Uma namorada viu o namorado no computador, ele estava dentro do quarto, no computador, escolhendo maneira de se suicidar. Prevenção. Ela se aproximando dele, que lá ia dar um susto, e antes de dar um susto dele, cadê ele namorado, ela via lá ele escolhendo como é de suicidar. Ela ligou para nós, garoto de 24 anos, tem 24 anos, recebendo. Só que a coincidência foi tanto, não foi coincidência, ele trabalhava no antigo patrão dele. E aí nós trabalhamos com ele na prevenção. Pronto. Caminhando com ele, conversando com ele, a mesma profissão, fisiologista, ele é estudante. Resumindo a história, ela ligou para nós, dizendo assim, meu namorado não pensa mais em suicídio. Voltou a trabalhar na função do curso. Ele voltou a se estimular. Fisiologista, que salva-vidas também. Então existe como prevenir e existe como prevenir. E a gente não pode esquecer de perguntar. Nós temos que perguntar. Não ter medo de perguntar. Se a gente desconfiar, não pense que a gente perguntando que a gente vai incentivar, não. Não vai incentivar, os estudos já comprovaram. A gente tem que perguntar. Se a gente desconfiou, a gente pergunta se a gente está pensando. Né? E aí sim, a gente não pode. Ela viu ele escolhendo uma maneira de suicidar. Ela ligou para nós, aconteceu a prevenção. A gente não pode esconder também, se pedir o sigilo, não contar nada ninguém, tem que falar. A gente tem que buscar um familiar, tem que buscar ajuda imediata. Nada depende de como está. Já é um plano em andamento, a gente tem que agir. Obrigada, Nádia. Lembrando que a pós-venção é uma prevenção aqui ficou, né? Também é uma prevenção. Quero só relatar que temos a carteirinha ali do CVV. Por favor, peguem ali quando saírem com a Nilda. Nádia falou aqui do CVV e é um auxílio muito importante para todos nós. Então, vamos à segunda parte desse nosso trabalho. Nos preparar para receber o fluxo magnético da prece, receber dos nossos amigos espirituais todo esse acolhimento, a força para todos nós que estamos enlutados pelo suicídio, que tenhamos a força de galgar o caminho olhando para Jesus, sentindo que Ele alivia as nossas dores. Todos nós que já desencarnamos pelo suicídio, possamos também ver em Jesus o alívio das nossas dores, o recomeço, a força para caminhar, a certeza de que podemos fazer melhor e que somos amparados nessa nossa mudança de atitude mental. Nós que estamos aqui, encarnados, muitas vezes com dores das quais queremos escapar, temos também em Jesus o nosso alívio. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, oprimidos, desesperados com dores, vinde a mim, é o convite do nosso Mestre Jesus. E
pedimos à nossa Mãe Maria Santíssima que nos ajude a todos, encarnados e desencarnados, a atender o convite do Mestre Jesus: vinde a mim. Vamos a Ele, porque encontraremos sim a força, a paciência, o alívio das nossas dores, o sentido para a nossa permanência aqui na existência terrestre. Onde estamos sendo conduzidos paulatinamente à plenitude a que todos nós somos destinados como espíritos imortais, filhos do nosso Pai Criador, que nos dota de potencialidades para suportar dores, amores e vencer sempre. Que neste momento todos os benfeitores desta casa consigam nos acessar e oferecer a cada um o que o seu coração precisa, a força para continuar. Estejamos juntos, buscando no Mestre Jesus a luz que clareia o nosso caminho. E com gratidão em nossos corações, aceitamos toda essa ajuda. E encerramos neste momento esta parte do nosso trabalho doutrinário, rogando a Deus que possamos levar aos nossos lares, nossos entes queridos, todas essas energias maravilhosas que aqui recebemos. Que assim seja. Eu peço que as pessoas que vão para o passe individual permaneçam no salão até serem chamadas pela equipe dos passistas da casa. Que Deus nos abençoe. Tchau.